Tecnologia aqui no 90 Minutos. Bom dia, Alex. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos assiste. Bom, ontem a Justiça bloqueou 38 milhões do WhatsApp como punição por ele não ter liberado os dados lá. A empresa recorreu, mas não foi aceita a desculpa. Ela alega que ela deve obediência ao escritório dela nos Estados Unidos, que é a matriz, e isso deveria ser feito através de uma cooperação internacional, mas a Justiça brasileira tem uma implicância e não quis nem escutar os argumentos. Vamos esperar para ver. A Netflix anunciou que vai fazer uma série sobre aquelas empresas de fachada lá do Panamá, que vazou uma lista agora recentemente, com vários políticos envolvidos. Não só político, mas teve gente do mundo inteiro, até jogador de futebol estava no meio, lembra? Lembro. Muita gente aqui do Brasil. Foi feito um livro sobre o assunto, chama Panama Papers, e a Netflix anunciou que está começando a fazer uma série sobre o assunto. Vai ser bem interessante, até porque tem nomes muito famosos lá no meio, inclusive jogadores de futebol muito grandes que estão lá. Vamos ver se ela vai colocar isso no ar. A Amazon anunciou um acordo feito com o governo britânico para começar um teste com uma frota de drones para fazer entrega. Mesmo que ela está testando nos Estados Unidos já há algum tempo. O governo britânico tem interesse no assunto, porque, segundo ele, vendo o funcionamento, vai ser mais fácil para ele regulamentar e criar as regras do que pode e o que não pode ser feito, onde se pode, onde se não pode voar com esses drones. Mas o certo é que a Amazon está insistindo no assunto e muito em breve nós teremos entregas sendo feitas por drones. Por sinal, drone é um assunto bem em alta, foi criado com finalidade militar e ele provavelmente tem um mercado muito extenso pela frente ainda. Foi anunciado ontem também uma pesquisa feita com aquela ovelha Dolly, lembra aquela da clonagem? A primeira, né? A primeira, de 20 anos atrás, ela já tem 20 anos a ovelha e ela é perfeitamente saudável. Não envelheceu prematuramente, como se acreditava. Significa que a clonagem funciona, tá? E vamos ver os próximos passos, o que vai ser clonado a partir de agora. Gente, eu acho que existe um problema, porque depende muito de quem você vai clonar. E também existe uma questão ética, que eu acho que não avançou por conta disso, né? Processo ético todo envolvido nisso. Já pensou se você clona algumas pessoas que são... Que não vale a pena nem que tenha uma, né? Não podia ter nenhuma. Então, isso é perigoso. Bom, falando do assunto de automação, hoje nós vamos abordar a parte da onde deu origem a praticamente tudo que a gente conhece hoje, que é a parte da guerra. A guerra, ela movimenta um mercado trilionário no mundo e praticamente tudo que a gente conhece hoje, que a gente consome, que você tem de tecnologia, ele foi criado por causa da guerra. Coisas simples como até um leite condensado foi criado por causa da guerra. Era necessário levar até um campo de batalha leite e não dava para levar o leite comum porque ele iria azedar. Então a ideia do leite condensado era para fazer ele durar mais tempo. E uma série de outras coisas que foi criada, não sei se todo mundo sabe, mas soldado ele não come uma comida normal como todo mundo, ele come uma coisa que é chamada de ração. É mais fácil para você levar até o campo de batalha, ele já é preparado, inclusive, com o que ele precisa em matéria de nutriente. Um cara, quando ele está numa ação militar qualquer, em um terreno hostil, não tem como ele parar num restaurante para fazer um almoço. Isso é um tanto impossível. Esquentar a comida, etc. Né? Então ele precisa de alguma coisa que seja mais prática, que vai resolver o caso dele ali com um tempo curto. E por causa desse tipo de coisa é feito assim. E a ideia de drones, como falamos agora, drone foi criado especificamente para a guerra. E
é uma coisa que ele tende a crescer muito nos próximos anos em decorrência disso. Mas o primeiro assunto que a gente aborda de tecnologia usado na guerra hoje são os exoesqueletos. Era, para quem já deve ter assistido no cinema, o Homem de Ferro. Aquela armadura dele, existem vários laboratórios trabalhando em cima de uma armadura daquela. No nosso primeiro vídeo até traz um pequeno exemplo. Um soldado utilizando um equipamento desse. Repara que ele é quase imperceptível. Na lateral ele tem umas articulações com pequenos comandos elétricos. Ele consegue andar normalmente, do mesmo jeito que as pessoas andam, só porque ele consegue carregar um peso que chega a ser 8, 9, 10 vezes maior do que o que ele carregaria, e ele não cansa. Porque basicamente a hora que ele faz o movimento que ele quer andar, ou ele quer mover uma determinada articulação, a prótese faz isso para ele. É preso na lateral do membro, por exemplo, e faz o movimento no lugar dele. Já tem empresas produzindo, se eu não me engano, a Panasonic está fazendo um modelo desse. A ideia inicial era para ser usado em campo de batalha. Já começaram a trazer isso, por exemplo, para quem trabalha com um serviço braçal, levantando alguma coisa pesada, fazendo algum tipo de movimento que pode prejudicar a coluna. Já tem alguns modelos, inclusive para vender na Ásia, que ele abraça o cara normal, prende nos membros inferiores, e a hora que ele vai fazer esse movimento, a prótese, o exoesqueleto faz o serviço para ele. Então ele conseguiria levantar uma caixa de 100 quilos, por exemplo, sem fazer força. Tá? Também surgiu para isso, veio de um campo de batalha, e isso promete nos próximos anos fazer muita coisa. Apesar de que, como vamos ver daqui um pouco, já existe uma tendência de se utilizar robô nas linhas de frente. Tá? Para se economizar vidas. Agora, quando você fala de drone, é muito interessante você levar até uma linha de frente. Hoje existem até filmes que foi feito, tipo aquele... nem lembro de exemplo aqui, mas existem... Quando um piloto de um caça ele entra num território hostil, existe um problema clássico. Se acontecer dele ser abatido e ele ejetar, ele vai estar num local hostil. Ele vira um prisioneiro de guerra, né? Provavelmente lá ele vai ser torturado, vai ser utilizado como moeda de troca. Então, é perigoso. Para o cara que vai fazer isso, tem sempre aquela tensão. Então, a ideia de você levar o drone no local é sempre muito interessante. Os aviões de guerra, eles são feitos não só o modelo para atacar, mas existe uma grande parte que é a de espionagem. E o governo americano ele já está produzindo alguns modelos em laboratório de pequenos robozinhos, que eles estão chamando de nanorobô. A ideia agora já é criar, inclusive, do tamanho de inseto, em formato de insetos. Vamos dar uma olhada no nosso próximo vídeo. Ele mostra os pequenos robozinhos, eles inclusive já dão conta de trabalhar informação. Para que, olha, eles andam juntos, seguindo o mesmo negócio, isso utilizando inteligência artificial. Ele não está sendo controlado por uma pessoa. É passado para ele uma determinada missão, para ele ir até um determinado local e lá ele vai. E repara, no vídeo vocês vão ver que ele consegue desviar de obstáculo normal e andar numa velocidade muito interessante. Que, inclusive, tem no próximo vídeo tem um modelo pequeno que é chamado de Crazy Fly, ou Mosca Louca. Ele é pequeno, muito pequeno mesmo, e ele tem Esse? É esse. A agilidade dele é muito grande mesmo. Ele carrega, apesar desse tamanhozinho, ele carrega uma câmera de 4K. Ou seja, altíssima resolução, né? A ideia é ser utilizado para espionagem. Você leva ele até um determinado local. Vamos imaginar que você precisa resgatar um refém que está num ponto. Você precisa conhecer o que está lá dentro. Se você souber como que está a estrutura do lado de dentro da sala, do cômodo, alguma coisa assim, é mais fácil você organizar uma ação, até mesmo um ataque ali em específico. Isso significa que no futuro, provavelmente, teremos menos baixas civis, já que você consegue prever com uma capacidade maior o que está lá dentro. Pode voltar para cá. E essa, inclusive, essa tecnologia é praticamente impossível abater, não é? O
Porque hoje derrubar, você está na sua base militar e tem um robozinho desse espionando. É praticamente impossível o cara conseguir abater, né? Segurar pela velocidade, pelo tamanho dele. E como ele usa inteligência artificial, ele tem os reflexos. Do mesmo jeito que uma mosca tem, ele já tem os reflexos dele. Se você tentar dar uma pancada nele, muito provavelmente ele vai se esquivar. Tá? Então, o problema que eles ainda têm é porque eles têm um chiadinho, porque normalmente ele trabalha com 4 motorzinhos, 4 hélices. Aquele chiadinho ainda é mais ou menos igual ao de uma mosca, um pouco mais, aquele zumbido que ele faz. Tem a questão também de bateria, eu acredito que também possa ter. Esse em específico, o último que passou, o fabricante disse que ele segura 20 minutos só de autonomia. Então, é muito pequeno. Apesar de que ele pode muito bem ser utilizado numa base maior, que ele sobrevoa o local, por exemplo, ele saia da base, vai até o que tem que ser feito e volta para a base. Eles são carregados através de indução, igual aquele princípio que alguns celulares agora já está vindo, carrega sem fio, daquela maneira. E o cinema explora já há muito tempo, igual em Guerra nas Estrelas, a ideia daquelas armas que ela utiliza laser, feita uma luz, você vê, faz até aquele barulhinho engraçado. Guerra nas Estrelas mostra muito isso. Já existe esse tipo de arma disponível. O governo americano tem uma que é utilizado hoje em navio. No próximo vídeo tem até o modelo dela. Ela já consegue, a distância de até uns 100 metros, ela destruir pequenos objetos. Ainda não se tem uma força, por exemplo, de um canhão, mas existe um outro modelo que o governo americano está trabalhando nele agora e diz que até 2020 está em operação. Esse sim terá o mesmo poder de fogo que um tanque de guerra tem. E lembrando, a distância que ele está, isso aí é laser. Está pegando na água, é apenas laser, não é projétil. Lembrando que, num caso desse, ele usa apenas energia elétrica, mais nada. Tá? Lembrando que a energia elétrica ela pode vir de fontes renováveis, como, por exemplo, o sol. Aí nós começamos aquele impasse. Pode sim acontecer de um dia uma máquina sair do controle e sair destruindo alguma coisa. Imagina um robô, por exemplo, que no lugar da arma dele, ele tem apenas uma coisa dessa. Não é assim, a hora que ele ficar sem munição, a gente ataca. Não, ele não vai ficar sem munição. Porque não tem munição. A munição é o laser. E enquanto tiver energia elétrica, e está ficando mais eficiente, já temos baterias que segura por tempo muito bom e segura uma carga muito boa. E ele poderia ser feito o corpo dele, por exemplo, todo como coletor de energia solar, dependendo da posição onde ele está. E a eficiência desses coletores, ele poderia sim. A chance seria esperar de noite para ver se ele fica sem. E a gente teve aí conclusão de uma volta ao mundo de um avião. Um drone. Ele não era um drone porque ele era tripulado, né? Mas era um tripulante só. Energia solar, não usou mais nada. Não usou mais nada de energia. Isso prova que funciona. Para levantar um avião é necessário uma energia que daria para mover vários carros. Então, e em campo de batalha tem um outro problema, que a hora que um soldado, por exemplo, ele vai entrar em um terreno pedregoso ou mesmo no mato, normalmente ele vai a pé. E existe um problema de carregar comida, suprimento dele, munição, arma, medicamento. Isso tem peso. E para um cara que já está cansado, ele fica em estado de alerta o tempo todo, é complicado esse peso. Para isso já existe um modelo que foi criado, que é chamado de Big Dog, por sinal. Não só esses, mas alguns modelos. O próximo vídeo ilustra bem. Alguns modelos já que foram criados para acompanhar um soldado em linha de batalha. Esse em específico, ele ainda é um protótipo, tá? Mas já existe um modelo que ele é autônomo. Aí está mostrando ele correndo. Ele está preso por um braço mecânico apenas por questão de equilíbrio. Mas alguns já não precisam disso. Isso aí é capaz de acompanhar um soldado em linha de batalha e ele carrega peso. Aqui está mostrando o reflexo que um equipamento desse tem. O reflexo, por sinal, é muito bom. Em alguns casos até melhor do que um do ser humano. E tem o modelo que é o mais comum agora, que está sendo criado já tem vários modelos em produção por uma empresa norte-americana. Aí a ideia de ele acompanhar um óculos, tá? Ele faz igual um helicóptero Apache, por exemplo,
aquela viseira que fica no capacete do piloto, a lente que tem no bico do helicóptero, ele acompanha a movimentação da viseira. Se o piloto vira para a esquerda, a lente vai virar para a esquerda. E aí isso amplia a visão do cara em 20 vezes. A ideia utilizando drones era mais ou menos essa. O cara, por exemplo, tem alguns filmes de ficção que até explora isso. O cara ele precisa entrar no local, o robô entra no lugar dele, o drone, e está vendo o que ele está vendo lá. E aí ele carregando blocos para montar, por exemplo, uma trincheira ou alguma coisa assim. Isso também é por inteligência artificial, não tem uma pessoa controlando. Simplesmente passa para ele os bolsos do que ele tem que fazer, ele sai pegando os blocos e fazendo. O governo americano andou comprando uns produtos desse aí, diz que era para utilizar na segurança das Olimpíadas e da Copa do Mundo de 2014. Aqui um robozinho desse jogando ping-pong. É um reflexo mesmo. O reflexo dele. Tem um caso desse daí, ó, 2 jogando sozinho. O reflexo deles também são muito bons. Isso poderia ser aplicado em diversas possibilidades na coisa. Mostrando que o drone é a base de muita coisa, hein, Alex? Para o futuro, né? Futuro não, para próximo agora. Se tudo acontecer bem, provavelmente nos próximos anos, quem vencerá uma guerra normalmente não é quem tem o maior exército, porque você pode ter uma população muito pequena. As máquinas vão lá e fazem o que precisa ser feito. E isso mostra que o reflexo que ele tem é tão bom que pegar um drone desse é difícil, não é fácil. Aí a ideia do Big Dog. Esse robô foi o primeiro produzido por essa empresa e a Google, inclusive, queria comprar. Não sei se chegou a comprar essa empresa que produzia esses negócios aí. Ele produz robôs e máquinas desse tipo para linha de produção, para frente de guerra, frente de batalha. Ele anda até 7 km por hora e carrega até 150 quilos. E ele é capaz de transpor qualquer tipo de local. E ele tem um equilíbrio muito bom, tá? E pouparia um soldado de sair carregando, por exemplo, suprimento, munição que pesa, tem um peso extremamente considerável para um ser humano. Precisa de um número X da tropa para fazer o transporte, isso, né? E sem contar que são longas distâncias, né? E outra coisa, o sujeito que vai carregando a tralha, ele fica vulnerável, mais vulnerável. Então precisa de outros protegendo ele também no trajeto. Precisa. Se você usar um robô, acabou o problema. Em termos de guerra mesmo, da indústria bélica, é um avanço considerável, né? E um avanço maior é o próximo robô, que ele chama Patchman. É produzido pela mesma empresa, a Boston Dynamics, essa que produziu o cachorro. Aqui está ele vestido como se fosse... O robô é isso, tá? A estrutura. E ele colocado uma roupa de, por exemplo, para resgate, aqueles que fazem transporte de coisa química. Ele está preso por cabos por questão de equilíbrio, mas ele já funciona sem. Ele é capaz de entrar, por exemplo, num caso de não só em guerra, mas, por exemplo, num caso de um ataque biológico, ou um local que é radioativo, ou mesmo num incêndio, uma coisa assim, você não arriscaria uma vida humana para entrar lá e salvar alguém, mas poderia colocar um robô desse que faz esse serviço. Ameaça de bomba, ele pode ir lá e se ele explodir, explodiu. É um robô apenas, né? Com isso, você poupa uma vida humana. E os drones, basicamente, ele é utilizado não só para espionagem, mas ele é utilizado para ataque. Vamos dar uma olhada no próximo vídeo. Ele tem... Esse vídeo ele é real, ele foi utilizado agora há pouco tempo no Iraque. Ele está vendo lá, pessoal do Estado Islâmico, isso aí. Esse é drone americano. Ele localiza um alvo e ele localiza por causa do infravermelho que a pessoa produz, o calor. Ele consegue visualizar isso de muito longe. E a pessoa não está vendo o drone. Porque como ele é menor do que um avião, ele voa a uma altitude mais elevada e normalmente o barulho que ele faz é muito pequeno. Então você não vai visualizar isso, ainda mais que estava à noite. Ninguém nem vê. E de repente ele abre fogo contra o negócio. E eles já são capazes de fazer o que um piloto faria em poder de um helicóptero de guerra ou mesmo de uma coisa. São 1,50. O poder de fogo é considerável.
É cena real isso? Isso é cena real. Isso aconteceu agora no começo do ano. E os Estados Unidos, ele desde aquela época, lembra que lá na Líbia que teve aquela revolução lá, que acabaram derrubando e acabou aquele ditador Gaddafi lá, Aham. não aceitando, ele acabou morrendo. Uhum. Os Estados Unidos ele tem utilizado drone para fazer esse tipo de coisa. Uhum. Ele quase não está mandando mais uma aeronave para lá tripulada, tá? Tá sempre mandando uma máquina que, se acontecer alguma coisa, aconteceu. A maior parte desses drones, os que estão armados hoje, ele é controlado por um ser humano. Ele utiliza a inteligência artificial dele apenas para localizar o alvo. Ou seja, a decisão de apertar Então, ou não o gatilho é um ser humano que toma. É. Parece um videogame ali, parece jogo de videogame, né? Na verdade, tem um filme novo agora que mostra como que é a vida desses caras. Se eles vão atacar em um determinado ponto, eles levam os containers para montar feito aquelas salas de controle em um local um pouco afastado da onde vai ser, e os drones levanta voo, vai até lá fazer o que ele tem que fazer. A hora que ele acha o local, ele avisa. Aí ele mostra por imagens de vídeo. E aí o cara vai ficar lá como se fosse mesmo um videogame, tá? Só porque a hora que ele pressionar o gatilho ali, pessoas vão morrer. E aí ele tem poder de dizer que não, eu não concordo, isso que você achou, disse que é tal coisa, não é para fazer, vai até determinado local, travou, ou às vezes ele vê por imagem de vídeo, no local tem civis, então, por bem, eu não vou pressionar o gatilho, mesmo eu tô vendo a pessoa que era para morrer lá no meio, eu espero uma hora que esteja vago para fazer esse serviço aí. Então, essa decisão de apertar o gatilho ainda continua sendo com o ser humano. Nada impediria que a máquina fizesse sozinha. Mas esperamos que isso vai demorar ainda, porque não é uma boa. E o robô utilizado para campo de batalha é o próximo vídeo. Ele chama Atlas. Ele foi criado especificamente para fazer o serviço que um soldado faz. Ele tem capacidade de andar igual um ser humano, carrega peso, muito peso. Então, em matéria de armamento, por exemplo, ele poderia carregar, inclusive, uma metralhadora .50 sem muito problema, que um ser humano normal não conseguiria fazer isso, com uma quantidade boa de munição. E imagina um exército, sei lá, com 1000 bichinhos desse aí. Vai fazer coisa que até então era impensável. Repara que ele está completamente autônomo e nós estamos falando de gelo. É uma coisa que até para um ser humano ficar equilibrado não é fácil. E ele não cai. E ele não cai. Tomou uma esse robô, Alex? Não sei, parece, né? E aí ele levantando peso, 10 libras deve dar pouco menos de 5 quilos. Mas também ele tem reflexo, ele está vendo as coisas. Carregaria peso tranquilo. E lembrando, isso aí de posse de uma arma, por exemplo, laser, como ele permite carregar peso, ele poderia carregar bateria ali que seguraria por um tempo considerável. Então, nós temos já para os próximos anos, provavelmente, uma revolução muito grande. O cara empurra ele e ele não cai. E ele vai lá e volta a fazer. Lá e pega de novo. Então, a máquina é boa. E acabando, agora eu tenho uma metralhadora que ela é produzida pelos sul-coreanos já tem um tempo. Essa arma ela é utilizada para controle de fronteira. Ela tem sensores de infravermelho e ela consegue visualizar um ser humano e atacar até 3 km de distância. Então, ela poderia, se o presidente dos Estados Unidos que ganhar for o que ninguém quer que ganha, muito provavelmente a fronteira americana vai ser vigiada por uns brinquedos desse daí. Nego a distância de até 3 km, ele pode ser visto e ele pode ser atacado por uma máquina dessa. Provavelmente vai ter um aviso para não se aproximar, para voltar e dar um prazo de alguns segundos e aí começa a disparar, né? E repara que ele dispara uma .50 também. É uma arma que, tipo, se um ser humano tomar uma bala só, não interessa aonde, muito provavelmente ele vai ser estraçalhado. Por último, eu trouxe uma demonstração de alguns drones militares que são utilizados pelo mundo aí. Isso aí integra a Força Aérea Americana já há algum tempo. São aviões, parece um avião comum, mas ele não é tripulado. Isso é um helicóptero também, não é tripulado. Eles têm condição hoje de carregar tanto câmeras de alta resolução, quanto mísseis,
bala, ele carrega muita munição e ele tem condição de fazer o que um caça faria até pouco tempo atrás, era feito com caça. E alguns já têm, como a gente viu naqueles que são mais ágeis lá, eles já têm condição de agir numa velocidade muito alta e cobrir grandes distâncias. Esse daí é para monitoramento, igual aquele que existe do projeto Cigan, né, que faz o monitoramento da Amazônia no Brasil. Projeto Civan, né? Poderia ser feito com um equipamento desse daí, inclusive o governo brasileiro comprou uns equipamentos desses para patrulhar nossas fronteiras. Esse daí ele já tem uma autonomia de voo muito grande e carrega mísseis. A ideia dele é atacar. É desse tipo aí que está sendo utilizado no Oriente Médio. E esse aí é os Stealth. Esse é o mais conhecido, né? Não, aquele lá. Esse daí segue o mesmo modelo daquele caça que é invisível a radar. Ele faz a mesma coisa, também é invisível a radar, só que ele é um drone. Ele não é tripulado, tá? Entra aquele negócio, um radar não vai ver ele, então a bateria antiaérea dificilmente vai derrubá-lo. E ele tem condição de... isso aí é ele fazendo interceptação de uma aeronave normal. E ele teria condição de entrar num território hostil, fazer o que for preciso e voltar. Pousa sozinho, normal, igual uma aeronave comum. Então nós sabemos que nos próximos anos, provavelmente, campo de batalha não vai ser mais como era até algum tempo. Isso nos dá até para pensar como seria uma possível terceira guerra mundial, que a gente não veria por aí. Até porque da primeira para a segunda, como foi questionado para o Einstein, quando no final da Segunda Guerra Mundial perguntaram para ele, da Primeira Guerra Mundial, os homens lutavam com metralhadoras. Da Segunda Guerra já teve arma de destruição em massa, que por sinal o Einstein participou do projeto de criação. Como que ele veria, já que houve uma diferença apenas 10 anos de diferença, né, 15 anos de diferença de uma guerra para outra, como ele veria uma terceira guerra mundial? Ele respondeu que ele não conseguiria visualizar uma terceira, mas que numa quarta os homens voltariam a brigar de pedra e pau de tamanha ignorância. Mas é ignorância, mas ele participou da criação de uma arma daquela em que já tem um poder de destruição. Existem armas daquela que ela chega a ter hoje 30 vezes mais força do que a bomba que caiu em Hiroshima. E arma que, por incrível que pareça, uma pessoa nem acredita que uma arma dessa consegue sair do chão. Tem um míssil russo, que é atômico, ele pesa 339 toneladas, se eu não me engano. 239 toneladas. E ele voa 16 mil quilômetros. A velocidade de até 29 mil quilômetros por hora. Então até ver o negócio é difícil. Imagina, 16 mil quilômetros daria para lançar ele da costa americana para ele destruir Paris. Tranquilo. Na verdade, daí para ir até mais longe do que isso, chegar até na China. Olha a distância. A Terra ela tem mais ou menos, a grosso modo, 40 mil quilômetros. 20 mil quilômetros dá uma conta de pegar qualquer ponto na Terra. Então, hoje, um míssil desse, ele consegue atingir de um ponto específico da Terra, quase qualquer outro ponto da Terra. Tá? Simplesmente sai do chão. A uma velocidade que ele vai gastar meia hora para fazer o percurso. Imagina, se uma arma se lança daqui para atingir uma cidade lá na China, por exemplo, em menos de meia hora ele vai atingir o solo com uma força de 20 ou 30 vezes maior do que caiu em Hiroshima. Por hoje é só. Ok. Obrigado, Alex. Nada. A gente conclui então a nossa edição de hoje do 90 Minutos. Lembrando a você que a partir das 5 da tarde tem a Ana Clara Itagiba na apresentação do Jornal dos 5. Eu volto amanhã às 8. Um grande abraço, até a próxima.